O urro do urso rompe o vale seco como um trovão. Em meio à poeira alaranjada, o lobo alfa salta com o corpo arqueado, desviando por centímetros da pata que poderia tê-lo esmagado. Cercado, o urso gira furioso, mas a matilha não recua. Esse não é um território comum. No interior da Colômbia Britânica, entre as encostas áridas do Planalto de Thompson-Okanagan e as sombras ralas das florestas boreais, predadores de topo disputam cada carcaça com dentes, garras e inteligência. Lobos cinzentos formam clãs ferozes, ursos pardos vagam com força brutal, e porcos selvagens invasores surgem como nova fonte de tensão ecológica. O solo é rochoso, pontuado por moitas secas e ravinas profundas. Mas naquele entardecer, quando uma jovem loba cai sob o peso de um urso faminto, e a matilha corre para enfrentá-lo numa luta desigual, o destino de todos se pendura num fio fino de instinto, sangue e decisão. E até o último segundo, ninguém, nem mesmo o mais experiente predador, saberá quem sairá dali vivo. O bioma é uma mistura de cerrado e borda de floresta seca, com árvores retorcidas oferecendo sombras curtas e duras. Pequenos roedores se esgueiram entre as pedras, atentos aos olhos do céu. É um território de escassez, onde qualquer carcaça atrai concorrência feroz. As fontes d'água são rasas e disputadas. Lobos e ursos compartilham o mesmo domínio, mas não as mesmas fontes de alimento. O silêncio predominante na floresta é quebrado por estalos ocasionais de cascas secas sob patas leves. Predadores estão ativos. Um uivo distante já ecoou pela manhã, sinalizando movimentação de caça. A tensão está no ar, invisível, mas presente, e será desfeita em breve por um encontro onde o instinto e a estratégia entrarão em conflito direto. A loba jovem se move com cautela, o corpo rente ao chão, olhos fixos nas pegadas frescas à sua frente. Seus flancos sobem e descem com respiração controlada. Caçar sozinha não é comum, mas a necessidade impõe riscos, há filhotes esperando. O vento sopra lateralmente, favorecendo seu olfato. Um cheiro denso, terroso e recente. Javali jovem, separado do grupo, cavando raízes sob um arbusto baixo. A loba contorna o mato com precisão, aproveitando sombras e desníveis do terreno. Suas patas evitam galhos secos, cada passo é calculado. Quando avista a presa, paralisa. O javali, ainda alheio ao perigo, escava com o focinho. Então ela se aproxima num arco lateral, padrão típico dos felídeos mas aprendido por observação, um método furtivo que aumenta as chances de surpresa. A investida ocorre num salto curto, preciso, que termina com as mandíbulas na base do pescoço da presa. O javali luta por poucos segundos, guinchando, antes de cair. A loba o segura até sentir o peso relaxar, confirmando a morte. Sua respiração agora é ofegante, mas o olhar permanece alerta. Com a boca ainda no pelo ensanguentado, ela olha ao redor, farejando em torno. A carcaça é pequena, mas representa alimento imediato. Ela não sabe que, naquele instante, o cheiro do sangue já começou a viajar com o vento. A mais de 500 metros, em meio à sombra de um afloramento rochoso, o urso pardo ergue o focinho. Suas narinas se dilatam, captando com precisão quase cirúrgica o odor fresco de carne aberta. Ele não viu a caçada, mas o vento trouxe o convite. Com quase 300 quilos distribuídos em músculos densos sob pelagem grossa, ele não corre, caminha com peso e silêncio. Cada passo afunda o solo, mas sem pressa. Ele sabe, essa carcaça não é dele, mas vai ser. A vegetação baixa não o esconde, mas também não o denuncia. Pássaros se calam com sua aproximação. O urso segue em linha diagonal, subindo uma pequena colina para visualizar o vale abaixo. Lá está ela, a loba jovem, com o focinho sujo de sangue, começando a arrastar o javali. O urso para. Observa por longos segundos. Orelhas em pé. Não ruge. Não avança. Espera. Ele sabe que o impacto da surpresa será sua arma. Então, desce. A passada muda, mais leve, quase felina. Quando a loba finalmente o percebe, já é tarde. Um estalo de pedra solta entrega o predador. A loba gira a cabeça, olhos arregalados. O urso rompe a vegetação a menos de 20 metros, e seus olhos escuros encontram os dela. A carcaça é esquecida. Em 2 segundos, o cenário muda de caçada para sobrevivência. A loba recua de imediato, com os pelos do dorso eriçados e os dentes à mostra, mas o urso já está em movimento. Sua investida não é veloz, é avassaladora. Em poucos passos, cobre a distância com impulsos largos. A loba tenta esquivar-se pela lateral, uma evasiva em arco, típica de predadores menores, mas o urso antecipa e muda o ângulo. Com uma pata dianteira, desfere um golpe lateral. A força do impacto lança a loba contra o chão pedregoso. Ela se levanta num salto rápido, mancando levemente, e tenta escapar pela encosta.
Mas o urso não persegue com pressa. Ele caminha, encurralando, empurrando com presença. Ao tentar se esconder sob uma moita espessa, a loba é puxada pela garupa. Os dentes do urso não perfuram como os de um caçador, mas seguram com brutalidade. Ela reage com mordidas curtas, sem muito efeito, e solta um uivo estridente, grave, que rompe o vale seco. Esse uivo ecoa como alarme. A loba luta, gira o corpo com dificuldade, tenta morder a base da pata do urso, que rosna com raiva contida. Um segundo golpe a atinge no flanco. O urso não quer matá-la, quer afastá-la. Mas o instinto de posse e o sangue no solo elevam a tensão. No topo do morro próximo, olhos atentos captam o som. Um movimento rápido se inicia. O alfa ouviu. No alto da encosta, o lobo alfa para abruptamente. O vento trouxe o cheiro de sangue, mas é o uivo que o move. Seus músculos se contraem, e em segundos ele desce, flanqueado por 3 adultos e 2 subadultos. A matilha corre em formação dispersa, adaptando-se ao terreno irregular. O alfa lidera pela frente, focado, farejando em tempo real. Cada membro sabe o que fazer. Não há vocalizações, só o som coordenado de patas no chão seco e respiração forçada. Ao cruzarem o limite visual da clareira, avistam a cena: a loba caída, arfante, o urso sobre ela. A carcaça do javali abandonada a alguns metros. O alfa desacelera e rosna baixo. Os outros membros circulam. O urso os vê, se ergue sobre as patas traseiras, uma exibição de tamanho. Mas lobos não se intimidam por altura, e sim por intenção. A resposta é imediata. 2 lobos atacam pelos flancos, velozes, mirando os jarretes. O urso gira, derruba um com a pata, mas não consegue manter foco, o cerco se fecha. O alfa aproveita a distração e se aproxima da fêmea. Encosta o focinho no pescoço dela, testa a resposta. Ela ainda respira, mas sangra do flanco. Um toque basta, ela tenta levantar. O urso ruge pela primeira vez, um som grave que vibra o solo. Os lobos recuam momentaneamente, não por medo, mas para reposicionar. A estratégia se define em segundos: manter o urso girando, confuso, até que ele se canse ou erre. Eles não pretendem matar. Querem que ele desista. O urso gira sobre si mesmo, olhos atentos, tentando acompanhar os movimentos rápidos e alternados da matilha. Cada vez que se volta para um lado, um lobo surge pelo outro, assedia, recua. Eles não atacam de frente, visam as partes vulneráveis: flancos, jarretes, a base das patas traseiras. Um dos adultos simula uma aproximação, desvia no último segundo. Outro morde e solta, provocando o urso a reagir com força bruta e desperdiçar energia. A estratégia é clara: manter o predador em rotação constante. Dificultar sua estabilidade. O urso avança alguns passos, tenta isolar um lobo junto à vegetação, mas os outros 3 surgem em resposta, forçando-o a recuar. Não há líder visível entre os atacantes, mas todos seguem a cadência imposta pelo alfa, que permanece em posição mais elevada, observando. A jovem loba se afastou da linha de combate, agora protegida por um lobo adulto atento, que a guia lentamente para trás de uma rocha. Os sons do confronto se intensificam: rosnados, batidas secas, estalos de pedras chutadas com força. O urso já mostra sinais de cansaço, sua respiração é audível, a boca entreaberta. Uma pancada mais desesperada por pouco não acerta um lobo adulto. A matilha entende que o momento de ruptura se aproxima. Estão prestes a aplicar a manobra final, aquela que decide se a carcaça será recuperada, ou se o urso manterá o domínio pela força. O cerco se interrompe num instante congelado. O urso para. Os lobos recuam. No centro da clareira, entre o javali esquecido e a poeira erguida pelas patas, o alfa se aproxima sozinho. O urso encara. O mundo se estreita, tudo ao redor silencia. O lobo ergue o queixo, postura firme, cauda reta. O urso abaixa ligeiramente a cabeça, soltando um grunhido surdo. Eles se estudam, 2 predadores de naturezas distintas: o lobo, estratégia e precisão; o urso, força e instinto bruto. Olhos fixos. Nenhum recua. O alfa caminha em arco, desafiador, os músculos do dorso contraídos. O urso responde com um passo adiante e um bater de patas no chão seco. A tensão é palpável, como se o ar tivesse peso. Os lobos observam, imóveis. A loba ferida também. Quando o urso finalmente ruge, é como uma ruptura. O alfa salta lateralmente e o confronto começa. Patas contra presas, garras contra agilidade. Eles colidem com impacto seco. Poeira sobe, pedras rolam. A luta é feroz, sem trégua. O urso tenta esmagar o lobo com pancadas pesadas, mas o alfa escapa, gira, morde o ombro, depois recua antes de ser atingido.
Sangue escorre de um corte na coxa do lobo. O urso também sangra, flanco rasgado por mordida profunda. Mas em um momento de descuido, o urso acerta uma patada frontal que lança o alfa ao solo com violência. O impacto arranca um latido rouco do lobo, que tenta se levantar mesmo cambaleando, os olhos fixos no inimigo. Antes que o urso possa concluir o ataque, a matilha avança com fúria. 4 lobos o cercam de imediato, rosnando, atacando em sincronia, como se o golpe contra o líder tivesse liberado uma resposta instintiva ancestral. O urso recua um passo, depois outro. Olha ao redor, está cercado por olhos famintos, corpos tensos e dentes expostos. Ele gira, tenta intimidar, mas não há hesitação nos lobos. Ele sente o calor do próprio sangue escorrer pelas costelas, o corpo pesado e cansado. Diante da resistência implacável, do número e da determinação do grupo, o urso enfim desiste. Dá meia volta lentamente, afastando-se entre os arbustos, levando consigo as marcas da batalha e o orgulho ferido. O silêncio que se instala é pesado, como depois de uma tempestade. O urso desaparece entre as árvores retorcidas, deixando rastros de sangue e o cheiro denso de derrota. A matilha permanece em posição por longos segundos, até que o alfa se ergue, cambaleante. Seu flanco está aberto, mas os olhos seguem firmes. Ele não olha para os outros, apenas caminha até a fêmea ferida, toca seu focinho no dela, e ambos se deitam lado a lado, em alívio mútuo e instintivo. Os demais se reagrupam. Há cortes, arranhões, dentes lascados, mas nenhum foi perdido. A carcaça do javali permanece ali, abandonada, manchada de poeira e sangue seco. Um dos subadultos começa a arrastá-la de volta para um ponto mais seguro, onde a vegetação oferece cobertura. A matilha não festeja, apenas respira. Alimentar-se agora é uma necessidade silenciosa. Eles comerão. Depois, cuidarão dos ferimentos e vigiarão em revezamento. A sobrevivência não celebra. Apenas continua. Na vastidão seca desse território sem neve, onde cada escolha pode custar a vida, a natureza não poupa. Mas ensina. O urso era mais forte. A loba, mais rápida. O lobo alfa, mais ousado. A matilha, mais unida. Foi a união, aliada à estratégia, que venceu a força bruta. Aqui, a vitória é medida em sobrevivência. E a lição final permanece cravada na poeira quente. No teatro selvagem da vida, nem sempre vence o mais forte, mas que juntos, mesmo feridos, se vive.